Bom dia! Que alegria poder estar com você mais esta manhã para conversar um pouquinho, né? Eu sei que você está aí nessa correria, daqui a pouco vai levar os filhos para a escola ou buscar, enfim. Não é fácil, né, essa vida. Mas hoje nós vamos falar sim a respeito de filhos. Deus, ele nos confiou aqui na terra parte de suas riquezas. Lá no Salmo 127, verso 3, diz que os filhos são herança do Senhor. Existem vários sinônimos para a herança que são riqueza, patrimônio, bens, posses, fortuna. Criar filhos é uma grande responsabilidade. Na verdade, é um grande desafio que vencemos dia a dia. Eu sei que não é fácil, pois eu tenho 2. Hoje já são rapazes, mas o desafio permanece firme e constante. Fico imaginando aquelas mães que tiveram 5, 7, 10 filhos. Hoje não é muito comum, mas antigamente, principalmente nos textos bíblicos, conta-se que casa cheia de filhos era sinal de bênçãos e prosperidade. Quando o Senhor nos confia filhos, Ele sabe e conhece perfeitamente todos os embates que enfrentaremos pela frente. E é exatamente por isso que Ele tem, em sua infinita sabedoria, nos deixado orientações precisas em sua santa palavra, para que nossos filhos sejam criados no temor do Senhor. O Salmo 78, versículos 5 a 7, Asaf dá uma orientação importante aos pais. Dentre outras coisas escritas no início e no decorrer do Salmo, ele diz assim: Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam. E eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus. Não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Quando eu era criança, minha família passou por um período bastante difícil. Meu pai possuía um negócio que infelizmente faliu e as dificuldades começaram a surgir. Não éramos ricos, mas vivíamos com certo conforto. Foi necessário nos mudar para uma cidadezinha do interior e ali começar uma nova vida, bem diferente daquela que vivíamos. As privações eram grandes, embora nunca nos faltasse o que comer. Para piorar ainda mais a situação, minha mãe ficou muito doente, correndo risco de vida. A tendência natural de qualquer ser humano nessas condições é reclamar e murmurar aos 4 cantos da terra. Mas a minha mãe soube aproveitar esse tempo de adversidade para mostrar a nós, as suas 3 filhas, o quanto Deus era poderoso e o quanto Ele nos amava. Ela percebeu uma oportunidade de nos ensinar a exercitar a nossa própria fé. Até aquele momento, eu só conhecia Deus das historinhas bíblicas que as tias da escola dominical contavam. Mas as situações difíceis, temperadas com a sabedoria da minha mãe, nos fez ver o quanto Deus nos amava e se interessava por nós. Minha mãe nunca reclamou, pelo menos na nossa frente, mas ela nos contava histórias, as suas próprias experiências, de quando era pequena, filha de pastor, com uma vida cheia de privações, mas ela vivia os milagres de Deus, o cuidado, o carinho de Deus. Ela nos ensinou a colocar a fé em ação. Tudo o que precisássemos, ela dizia, peça a Deus, que Ele dá. E contava uma experiência particular. E nós orávamos. E Deus fazia rapidinho aquilo que estava precisando naquele momento. Parecia que Deus tinha pressa em se revelar a nós. Era lindo. Quando havia algum tipo de privação, como a necessidade de roupas novas, calçados, material escolar ou uma coisa diferente para a gente comer, era tudo levado em oração a Deus. E Deus honrava a nossa fé, Deus se agradava de ser buscado naquele momento, como sempre Ele é. Isso nos ensinou a ter uma fé inabalável em Deus. Fez com que crescêssemos amando Deus e tendo maior prazer em servi-lo, pois Ele é um Deus de amor e de fidelidade.
Fico pensando como seria se minha mãe ficasse chorando pela casa, reclamando, murmurando na nossa frente. Com certeza as coisas seriam bem diferentes e piores. Com essa experiência que deu muito certo, eu quero mostrar para você, e eu tenho colocado em prática na minha casa, que tudo à nossa volta pode ser uma grande oportunidade de mostrar a seus filhos o amor e o poder de Deus. E dessa forma, ensiná-los a amar e a obedecer a sua palavra com alegria. Como, por exemplo, orando com eles sobre aqueles pequenos problemas na escola, motivando-os a resolverem com a ajuda de Deus. Aquele brinquedo que eles tanto querem e você não tem condições de comprar, os estimule a pedir a Deus. Ao fazer a compra do mês ou pequenas compras de mantimento durante a semana, chame a família para que orem agradecendo a Deus pela provisão. E se o desemprego chegar, mostre que Deus é capaz de suprir todas as necessidades. O Deus que cuidou do povo de Israel no meio do deserto durante 40 anos, enviando diariamente o maná do céu, é o mesmo Deus provedor, que cuidará de vocês. Ensine aos seus filhos sobre esse Deus e oriente-os a pedirem e a buscá-lo. Ele prepara um novo emprego, ele cura enfermidades, abre caminhos no meio do mar. Em todo o tempo, nas pequenas e nas grandes coisas, mostre o quanto Deus é bom aos seus filhos. Faça como Moisés orientou em Deuteronômio 11, verso 19. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Não reclame, não murmure, não fale mal dos outros perto dos seus filhos e nem longe. Seja uma mulher positiva, mesmo em dias difíceis. Querendo ou não, os seus filhos estão observando você, analisando as suas reações mediante as dificuldades. A forma como você age refletirá na forma como eles reagirão no futuro, mediante as suas próprias provações. As suas atitudes falam muito mais alto que muitas palavras. Portanto, haja com fé. Ensine-os a ter fé. Motive-os a lerem a Bíblia. Leia a Bíblia com eles. Ensine-os a terem uma vida com Deus. Desta maneira, eles porão sim a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos, que foi o que nós lemos no Salmo 78. Confesso que é sim um grande desafio, requer esforço e dedicação, mas posso afirmar com convicção que vale a pena, pois há recompensa da parte de Deus para quem assim o faz. Não existe valor financeiro algum na face da terra que possa pagar o valor de ter um filho firmado na palavra, compromissado com Deus, dizendo não ao pecado, separado do mundo, buscando a santidade. Então, amiga, mãos à obra, pois o Senhor é contigo, vai te capacitar. E antes de terminar, eu quero dedicar essa mensagem de hoje à minha querida mãe, meu grande exemplo, uma grande mulher de Deus. Tenha um excelente dia, que Deus te abençoe.